Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiadas pela chamada pública número 32/2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Neste programa você vai ouvir a entrevista com o biólogo Osmar Malaspina, da Unesp. Bom, eu sou o professor Osmar Malaspina, da Unesp de Rio Claro, São Paulo. Trabalho com ectotoxicologia de abelhas, é a minha especialidade. A ectotoxicologia é o estudo dos efeitos toxicológicos dos agrotóxicos sobre as abelhas. Basicamente é isso que a gente atua, né? Com relação à chamada pública, nós estamos fazendo o trabalho da linha 3, né, o edital da linha 3, que é sobre abelhas de agrotóxico, né? E o projeto, ele é um projeto que a gente está tentando verificar se as nossas abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, elas precisam de uma análise de risco especial ou se não precisam, se o que já tem para abelha africanizada, para a abelha europeia, né, que a gente chama de Apis mellifera, já é suficiente para cobrir a análise de risco de da maioria das abelhas, inclusive das nossas sem ferrão, né? Então, lembrando que a abelha a Apis mellifera é uma abelha exótica aqui no Brasil, então a gente quer saber se essa abelha exótica é suficiente, quando você faz análise de risco na abelha exótica, ela dá uma cobertura suficiente para proteger as abelhas nativas aqui do Brasil. Na sequência, Malaspina explicou quais foram os principais resultados obtidos com a pesquisa da equipe dele. A gente desenvolveu um protocolo para fazer análise de risco das abelhas sem ferrão, para abelhas adultas. Nós desenvolvemos esse protocolo em Rio Claro e distribuímos esse protocolo para vários laboratórios do Brasil para eles confirmarem os resultados que a gente obteve em Rio Claro. Tá certo? E aí, o segundo fator que a gente está estudando é desenvolver também um protocolo para larvas, porque esse protocolo anterior era para abelha adulta. Então nós estamos desenvolvendo um protocolo para larvas semelhante a isso, para também fazer análise de risco com as larvas. Tá? Então isso também está bem encaminhado, a gente já publicou alguns artigos científicos sobre isso. E o terceiro objetivo desse projeto é a gente verificar nessas abelhas sem ferrão quais são os genes que estão ligados à desintoxicação da abelha, que é extremamente importante. Então, para isso, a gente teve que fazer o genoma de uma das espécies, que foi a Scaptotrigona postica, que a gente já fez, o genoma já está pronto, e agora nós vamos, até o encerramento do projeto, que é outubro, a gente vai tentar linkar, achar quais são os genes desse genoma que tem a ver com o processo de desintoxicação desses agrotóxicos que são afetados as abelhas. Desses três objetivos e tal, alguns já tem alguns resultados, já tem alguns artigos publicados e tal, o que está apontando? Assim, Então, nós já temos no primeiro objetivo, que é aquela para ver se a abelha sem ferrão, se a Apis mellifera cobre sem ferrão. A gente já fez o protocolo das abelhas sem ferrão, já testamos o protocolo, agora a gente está fazendo a análise dos dados para entregar o relatório em outubro. Já está pronto, a gente já coletou os dados, só falta fazer as análises. No segundo fator, a gente desenvolveu, no segundo objetivo, que é aquele das larvas, nós já desenvolvemos também o protocolo das larvas, só que esse está no desenvolvimento do protocolo das larvas. Ainda a gente não fez essa rodada de teste, que a gente chama de ring test, como a gente fez para adulto. A gente não fez isso ainda, só desenvolvemos o protocolo e testamos o protocolo. A gente não passou para os outros laboratórios para testar. Então vai precisar de agora um outro projeto para fazer isso. E no terceiro, que é a gente encontrar os genes da desintoxicação, para isso a gente precisa fazer o genoma da espécie. Então o genoma está pronto, está feito.
E agora, até outubro, a gente vai fazer, linkar esse genoma aí para identificar quais são os genes da desintoxicação que estão nesse genoma dessa espécie de abelha. Tá. Só explica, o gene da desintoxicação seria o que, na verdade? Que é? Olha, a abelha pode ser contaminada pelo agrotóxico, né? E aí, se ela tiver uma quantidade de genes interessante que desintoxicam, pode ser que ela não seja assim, ela consiga metabolizar, vamos dizer assim, entre aspas, esses agrotóxicos e sobreviver. Então ela vai desintoxicando com o tempo, ela não morre imediatamente, se a dosagem não for muito alta. Se a dosagem for muito alta é muito difícil. Se a dosagem não for muito alta, e mesmo estando os agrotóxicos no organismo, esses genes são capazes de desintoxicando e ela sobreviver. Na conversa, Malaspina também explicou como é que essa pesquisa pode ajudar na elaboração de políticas públicas relacionadas a polinizadores e também qual seria o público mais beneficiado por esse novo conhecimento. Isso é extremamente importante. Qual que é a política pública que nós estamos prevendo aí, né? Então, se a gente conseguir fazer, se a Apis mellifera, o análise de risco, o manual de análise de risco tem para não cobrir as abelhas sem ferrão, o que a gente está propondo é fazer também uma análise de risco para abelhas sem ferrão. Então a gente vai passar isso para o IBAMA, para que o IBAMA estabeleça uma nova política pública, uma nova legislação para abelhas sem ferrão. Então nós vamos ficar com duas legislações, uma de análise de risco para a abelha Apis mellifera e outra análise de risco para as abelhas sem ferrão. Esse é o principal produto que nós queremos. Tá? O segundo produto, isso para adulto, que já está pronto. Nós queremos fazer isso também para larvas, porque o comportamento de larva e adulto são diferentes. Então a gente quer fazer isso para larva, fazer os mesmos testes para larva também. E o terceiro, que aí também o IBAMA poderá fazer as exigências quando entrar um produto novo, um ingrediente ativo novo no mercado. Então exigir que os testes sejam feitos não só em adulto, mas também nas larvas. Tá certo? Isso é extremamente importante, porque às vezes o adulto é resistente, alguma coisa assim, mas a larva não, então acaba matando a larva. Então a gente tem que saber nos dois, avaliar nos dois. E saber se tem. Esse do gene de desintoxicação é mais uma questão acadêmica, não tem uma política pública aplicada a isso, né? Os dois primeiros itens é que tem. O mais beneficiado é a sociedade, que as abelhas, claro, né? Você está protegendo as abelhas, que é para a proteção das abelhas. A sociedade, que você vai ter uma proteção das abelhas. Os órgãos públicos, o IBAMA, porque vai ter uma legislação baseada em ciência, né? Baseada em dados, não é o achismo, que é extremamente importante. E também as empresas produtoras de agrotóxicos, de ingrediente ativo, porque vai ter uma legislação específica também, detalhado, mostrando a importância das abelhas e que elas devem ser protegidas por isso. Então, basicamente, todo mundo vai ganhar com essa história. É um projeto muito interessante para a comunidade como um todo, mas particularmente com esses segmentos. Lembrando, tá, que você ainda pode ouvir as outras 8 entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.